Saudações empresariais, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo à GPA Educação Empresarial e hoje eu tenho uma missão maravilhosa com você. Eu tenho a missão de te ensinar como é que você vai construir um processo de recrutamento e seleção preventivo aí no seu negócio e transformar de uma vez por todas aquele desafio que é gestão de pessoas. Então, fique atento aqui a cada detalhe dessa aula. Se você conseguir anotar tudo, passar tudo que eu vou te ensinar aqui, você vai resolver pelo menos 100% dos problemas da sua gestão de pessoas. Como é que você vai fazer para atrair gente boa? Como é que você vai fazer para não ficar na mão de qualquer colaborador? Então, eu gosto de ir sempre muito direto ao ponto, para quem ainda não me conhece, vou apresentar jazinho para vocês, mas já vou compartilhar aqui a nossa tela e trazer tudo que eu vou apresentar aqui hoje para você. O que que eu vou ensinar para você aqui nessa aula de hoje? Primeiro ponto, muito importante, o que eu vou te ensinar aqui? Eu quero te ensinar a ter acesso, como que você vai fazer para ter acesso aos profissionais certos e alinhados com os valores da sua empresa, a transformar a sua forma de contratar e montar um time de alto rendimento, de alta performance no seu negócio, evitar contratações erradas, reduzir o turnover e formar uma equipe forte, parar de contratar no desespero e criar uma máquina de encontrar talentos. E é isso que nós fazemos de melhor. Então vamos lá. Para quem que é, Carla, para quem que é essa aula hoje aqui? É para donos de pequenas e médias empresas com mais de 5 colaboradores, gerentes, coordenadores, supervisores de pequenas e médias empresas, ou profissionais de recursos humanos que estão com dificuldade de achar gente. A gente vai ensinar aqui todas as estratégias, como é que a gente faz com esse produto, recrutamento preventivo através do garimpo de talentos. Garimpo de talentos preventivo, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, ok? Agora vamos para o próximo aqui. Para quem não é, isso aqui é muito importante. Você está com o início aqui, ó. Para quem não é essa aula de hoje, tá? Quem deseja uma fórmula mágica para resolver seus problemas com pessoas, para quem deseja uma bala de prata, eu vou lá, vou assistir a aula e vai ficar tudo, mudar tudo como passe de mágica. Essa aula não é para você. Para quem não acredita em pessoas. Ah, cara, eu trabalho há muito tempo, eu não acredito mais em pessoas, então essa aula não é para você. Para quem não acredita que é possível construir um time de alto desempenho. Então, se você também não acredita em construir, que é possível construir um time, para você que não acredita nas pessoas, já pode ir saindo fora que essa aula aqui, ela não é para você. Antes de começar a aula, eu gosto sempre de mostrar aos nossos clientes, já usam a nossa metodologia, já tem resultados. Vou compartilhar alguns resultados com vocês. Então, a gente tem um pouco de Pambu do Lago aqui em Brasília, Castalha, Sorridentes, Goiânia, Sushilô, Campiesa, Melissa, Grendene, Salve, infinitas outras marcas. Eu coloquei aqui as que a gente acredita ser mais relevantes, pode ser que vocês conheçam essas marcas. Eu gosto sempre de começar mostrando resultados, tá? O que que acontece com a empresa que utiliza a nossa metodologia, recrutamento preventivo, processo ali de garimpo de talentos, né? A gente fala que a gente ajuda os empresários a garimpar os melhores talentos, transformar as maiores joias raras da sua empresa. Então, aqui é um resultado de um dos nossos clientes. Esse aqui é da área de clínica, olha só, tem recepcionista, tá? Então, quando você começa a usar a metodologia, a média que você consegue de 30, dependendo da estratégia, dependendo do seu negócio, de 30 a 60 candidatos por dia disponíveis aí para trabalhar na sua empresa. Tem mais um resultado para mostrar aqui, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é o nosso, que a gente utiliza na nossa própria empresa. Esse aqui foi um resultado, se não me engano, de 1 ou 2 meses de captação de candidatos. Aqui tem um depoimento que eu adoro, que é da Tamires, é analista aqui do Grupo Lago. A experiência com garimpo do Formas foi transformadora durante todo o nosso processo de recrutamento. Recebemos um grande volume de candidaturas, muito acima do esperado. O garimpo trouxe também rapidez em filtrar as informações dos candidatos, permitindo uma triagem mais ágil e assertiva. Com isso, conseguimos identificar perfis qualificados em menos tempo e ampliar a chance de encontrar o talento certo para cada vaga. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho. Esse aqui é o deles, ó. 2 meses de captação, 1.865 respostas. Eles trabalham com sushi, então tem a vaga aqui de sushi man. Gente, serve para todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa precisa contratar. Essa metodologia vai ajudar muito vocês. E eu sempre gosto de começar. Aqui é a clínica da doutora Camila, lá de Goiânia. Garimpo me ajudou muito, estava com muita dificuldade de seguir, de conseguir gente boa. E agora eu tenho muita facilidade para fazer minhas contratações e o nível da minha equipe melhor. Hoje eles estão, esse mês agora, mês de abril, eles foram dentre 400 franquias, a número 1 do Brasil mais uma vez. Por causa, né, de sorte? Não, gente, porque tem muita gente boa lá trabalhando. Lógico que tem o desenvolvimento dos candidatos, mas a entrada ela é muito importante, ela é fundamental, ok? Aqui tem um resultado aqui da Camila, recepcionista, a maioria das pessoas se candidatam aqui. Então, deixa eu ver. E aqui, apresentar eu, Cristiano, meu sócio, né? Quem nós somos, por que que nós estamos aqui para ajudar vocês nessa missão.
Nós somos uma empresa especializada em consultoria, mentoria e treinamentos exclusivos para empresas. Com a metodologia própria, nossos programas são soluções para quem deseja transformar resultados dos seus negócios. Então, a GP Educação Empresarial nasceu para te ajudar a crescer olhando para pessoas, tá? Nossa missão é transformar a empresa, transformando pessoas. Então, a gente acredita em pessoas, a gente confia em pessoas, e eu acredito que você vai mudar o jogo depois dessa aula aqui. Bora lá, então? O que que acontece hoje? Olha só, gente, uma tendência no mercado, né? Hoje falta mão de obra, olha só, né? 6 em cada 10 empresas têm dificuldade para contratar ou reter seus profissionais. Falta de mão de obra qualificada no Brasil desafia setores econômicos. 40% das principais profissões têm escassez de mão de obra, segundo o CNC. Saiba quais são. Então, aqui a gente tem uma atualização de mercado. Toda empresa hoje tem vaga aberta e tem se tornado cada vez um desafio contratar. Por que que isso acontece hoje, né? O que que acontece de errado? O que acontece com os nossos clientes quando eles chegam para a gente? Como algumas empresas ainda fazem a contratação. Então, o que que acontece? Nós estamos em pleno 2025, mas tem gente contratando como se fosse 10 anos atrás. O mercado mudou, o mundo mudou, o comportamento das pessoas mudaram, mas as pessoas ainda estão contratando como se fosse 1990 e não funciona mais. Então, como é que funciona hoje a contratação? Ela é reativa. Você contrata quando você precisa e não tem um modelo de processo preventivo, que é que eu vou ensinar para você hoje. Então, o que que é uma contratação reativa? Você vai receber 50 currículos, quando você vai chamar as pessoas, 30 já foi contratado, a empregabilidade nunca esteve tão em alta nos últimos tempos. 20 são chamados para entrevista, 10 apareceu, 9 é uma benção, e aquele meia boca é o que sobra, e é justamente esse que sobra que você tem coragem de colocar para dentro da sua empresa. Isso quando é feito o processo, quando você não chega, primeira pessoa que aparece, você já põe para dentro. O que que o garimpo de talentos vai fazer pelo seu negócio, tá? Então, a gente tem 5 etapas para um recrutamento poderoso. Então, a gente trabalha na prevenção, primeiro modo, que é o recrutamento preventivo, atração, captação, seleção e integração. São simples passos, muito simples, porém transformador para o seu negócio. E como é que a gente faz isso? Vou ensinar o passo a passo, papel e caneta na mão. Vamos ver se você já começa a resolver isso hoje no seu negócio, ok? Então, a prevenção quer dizer o quê? Que o recrutamento e seleção precisa ser preventivo e não reativo. Você precisa ter um banco de dados, um banco de pessoas, para quando você precisar de alguém, você só vai lá e pesca, você só vai lá e pega. E não procurar a pessoa na hora do desespero, na hora que alguém pede demissão, na hora que você precisa mandar embora alguém. Se eu te perguntar hoje, tem alguém ruim no seu time que você precisa demitir? Eu tenho certeza que tem. E se eu te perguntar hoje, tem alguma vaga em aberta? Eu tenho certeza que tem também. E se eu te perguntar hoje, dependendo do seu nicho, se você trabalha com vendas, se eu tivesse hoje um vendedor pré-selecionado, qualificado para o seu negócio, você contrataria? Eu tenho certeza que você também trocaria. Então, hoje, a primeira coisa que eu preciso é ter um processo preventivo, para que eu não precise contratar no desespero. Segundo ponto, eu preciso ter clareza da minha cultura, porque é justamente a cultura que faz você destruir a construção do seu time. Então, se você não tem uma cultura forte, se você não tem os seus valores definidos, se você não tem os seus acordos pré-definidos, você também vai errar no seu processo de recrutamento, com certeza. Recrutamento precisa ser preventivo. Então, primeiro a gente vai prevenir e não reativo. E estar sempre antenado nos ambientes onde você passa, para identificar os talentos. Você foi na padaria, foi numa lanchonete, foi num lugar e viu que tem uma pessoa proativa, viu que tem uma pessoa que é diferente, que é fora da curva, fica de olho. Eu falo que nós, empresários, nós temos que ser eternos olheiros. Viu alguém bom, viu alguém com talento, pega o telefone, faz um bate-papo para depois você fazer o processo ali de seleção, tá? Então, o primeiro passo é trabalhar a prevenção, criar um modelo dentro da sua empresa onde você vai sempre ter pessoas disponíveis para contratar no momento que você precisar. E é isso que os clientes que eu mostrei lá no início fazem, têm feito, têm dado muito resultado. Seguimos aqui. Como é que eu faço depois, né, que eu trabalho toda a prevenção, eu faço todo o planejamento de prevenção? Atração. Olha só, a gente tem a empresa onde a gente faz o RH terceirizado, que é a Garimpo RH, onde as empresas menores contratam a gente para fazer o serviço. E onde é o nosso maior desafio? Às vezes a gente quer contratar um colaborador e a pessoa vai olhar o Instagram daquela empresa ou vai olhar a marca daquela empresa e aquela empresa não é atrativa. Ela não faz nada para atrair os talentos. E tem casos piores, que é quando o candidato fala assim, não, nessa empresa eu não trabalho, não. Porque todos os grupos de colaboradores, entendo, eles têm um grupo de WhatsApp. O grupo de garçom tem um grupo de garçom, o grupo de cozinheiro tem um grupo de cozinheiro, o grupo de recepcionista tem um grupo de recepcionista. Quando uma marca é uma marca ruim ou mal falada, as pessoas não querem trabalhar. Então, hoje,
Se eu falasse com você assim, descreva para mim qual que é o seu funcionário perfeito. Aí você vai descreve com riqueza de detalhes qual é o seu funcionário perfeito. E se eu volto para você e falo assim, agora descreva para mim qual que é a empresa perfeita para esse colaborador trabalhar. Você vai ficar chocado. A sua empresa não, muitas vezes não está preparada para esse colaborador perfeito que você quer. E se eu te perguntar mais, como é que é o gestor perfeito para esse colaborador? Às vezes ele nem nasceu e nem existe ainda. Então, o ponto de atração hoje, que é onde muitas empresas falham, é que é o quê? Quando eu vou fazer um processo de recrutamento seletivo, ele é um processo de venda. Da mesma forma que eu tenho lá o meu cliente que vai entrar na minha empresa para comprar, eu também tenho um cliente interno, que eu tenho que vender a minha marca, vender a minha visão, vender a minha missão para essa pessoa. E muitas vezes nem o próprio dono está confiando no negócio dele. Então, contratação é um processo de venda. Então, é muito importante, dentro das suas redes sociais, você mostrar as ações de reconhecimento, as ações de aniversário, as ações de treinamento. Para quê? Para que os próprios colaboradores começam a falar bem da sua empresa e a sua marca fica uma marca forte, uma marca desejada. Mas muitos empresários não estão olhando para isso, estão querendo contratar na garra e a empresa não está lá, essa coisa toda e como a empregabilidade hoje está muito em alta, as pessoas podem escolher onde elas querem trabalhar. E isso dificulta mais ainda a entrada de pessoas nessa empresa. Então, aqui na atração, eu tenho que transformar o marketing interno da minha empresa para que ela fique atrativa para outras pessoas. Contratação é venda. Então, tanto quando você faz o processo seletivo para a pessoa vir trabalhar na sua empresa, você tem que vender sua visão, sua missão para ele. Da mesma forma, quando eu faço o recrutamento terceirizado, eu também tenho que vender a sua empresa para o candidato. E se a empresa for uma empresa ruim, for empresa mal falada no mercado, eu não consigo colocar ninguém, eu falo com o índice mais alto de qualidade na sua empresa. Vai ser aqueles que sobrarem, praticamente, tá? Então, contratação é venda. E eu preciso fortalecer meu marketing interno. Como é que eu faço isso? Ações de divulgação da marca empregadora. E a pergunta que eu te faço é: quais ações você tem feito hoje de reconhecimento, de comemoração, de celebração, de aniversário? E como é que você divulga isso nas redes sociais? Se eu pedir hoje para seu time fazer um vídeo falando bem da sua empresa, o que que eles vão falar da sua empresa hoje? Eles vão falar bem ou vão falar mal? É uma empresa que as pessoas têm orgulho de trabalhar ou é uma empresa que as pessoas têm até vergonha de usar o uniforme? Isso conta e conta muito na hora da contratação. Porque quando a empresa tem uma marca muito forte, muito boa, os próprios colaboradores acabam trazendo, indicando pessoas para trabalhar no negócio. Então, aqui fica um ponto de reflexão sobre atração, se você hoje é uma empresa atrativa ou não. Se não, está na hora de rever seus conceitos. Vamos lá? Depois que eu combino ali, que eu faço todo o processo de atração, eu tenho aqui o processo de captação. O que é o processo de captação? O empresário hoje, ele precisa ter dois funis. E marketing digital. Se você não tem marketing digital, você está passando aperto aí na sua empresa, tá? A gente tem um funil de cliente, onde as pessoas vão lá ver seus anúncios, Instagram, Facebook, e vão lá e acessam a sua empresa, compra seu produto e serviço. Mas nós precisamos do segundo funil, e na minha opinião, o mais importante, que é o funil de quê? De colaboradores, de pessoas todos os dias se inscrevendo e se candidatando para trabalhar na sua empresa. Então, o empresário, ele rema ali, né? Botar um barco com dois remos, o remo do cliente interno e o remo do cliente externo. Mas tem gente que está pensando só no externo, não está cuidando das pessoas e está deixando muito dinheiro na mesa. Hoje, você precisa de várias fontes de captação. Quais fontes que eu sugiro? Você precisa de se for uma empresa grande, algum sistema como o Cato, LinkedIn, Indeed, tem trocentas plataformas. Você precisa de um formulário online, que eu vou mostrar para você já já. O que é formulário online? Você faz um Google Forms com as informações que você precisa para o recrutamento, coloca esse Google Forms num destaque no Instagram, você pode impulsionar ou não. Então, tem várias maneiras hoje que você pode ter várias fontes de captação. E geralmente isso a gente mostra no nosso módulo mais completo, mas tem várias maneiras e eu preciso que o dia todo eu esteja recebendo novas pessoas se inscrevendo. Então, primeiro, você precisa de dois funis, um para vender e um para o cliente interno, fontes de captação, sendo plataformas ou simplesmente um formulário online no Google, onde as pessoas vão se inscrever para trabalhar na sua empresa, ok? Seguindo aqui, a gente vai para o próximo passo, que é onde o bicho pega mesmo, que é o quê? A seleção. Eu fiz a divulgação da vaga, eu fiz todo o planejamento preventivo, agora eu vou para a seleção. Mas antes de começar a seleção, eu preciso da descrição da vaga. E muitos empresários não têm o básico, que é o quê? O RDC. Responsabilidades e deveres do cargo. Isso aqui é um documento onde eu coloco tudo sobre aquela vaga. Quais competências técnicas, quais competências comportamentais, quem vai ser o líder direto dessa pessoa, quais vai ser as atividades que ela vai fazer, quanto é que ela vai ganhar para fazer esse trabalho.
Quais são os três maiores indicadores que eu vou medir para saber se ela está entregando o resultado pela qual ela foi contratada? Como é que eu vou fazer essa avaliação? Então, aqui na seleção, eu preciso da descrição da vaga, antes de divulgar a vaga. Eu preciso de etapas de seleção. E nessa etapa, aqui dentro da nossa metodologia, o que que a gente faz? A pessoa foi lá e fez a inscrição aqui nesse formulário, que é o formulário online. Ela vem aqui, eu mando uma mensagem já pronta para ela e peço um vídeo para ela se apresentar em 1 minuto e como é que ela pode ajudar naquela área que eu estou contratando. Se ela for vendedora, eu falo assim: olha, eu recebi aqui a sua inscrição, faz um vídeo se apresentando e me fala como é que você vai me ajudar a aumentar as vendas. Se ela foi contratada para ser uma recepcionista, um garçom, você vai fazer uma pergunta relacionada àquela atividade, tá? Para que as pessoas não gastem dinheiro e não percam muito tempo hoje, depois do vídeo você vai marcar uma entrevista online. Isso mesmo. Melhor maneira de você ganhar tempo hoje é marcando a entrevista online, para você fazer ali a análise inicial. Gostou da pessoa, passou no vídeo, passou na entrevista, passou em outras etapas que eu vou falar com você. Aí sim a gente tem a entrevista presencial. Mas só depois do vídeo da primeira etapa, ok? Ah, como é que eu faço essa entrevista? A gente tem duas maneiras de fazer. A gente faz a entrevista por comportamento, avaliar o comportamento da pessoa, avaliar as atitudes da pessoa, e aí tem um checklist de entrevista que a gente tem e fazemos o comportamento. Então, continuando aqui. Então, a gente tem a opção de fazer entrevista pelo comportamento, entender como é que é o comportamento da pessoa versus experiência. Tem gente que tem muita experiência, sabe demais, porém é ruim de comportamento. E aí a gente tem aqui um conceito de competências, que é o quê? Eu entender se a pessoa tem atitude de caráter, qual é que é o conhecimento dela técnico e como é que é o comportamento. Hoje, a gente utiliza muito o conceito de eu contrato pessoas com atitude de caráter e o resto eu ensino. Então, cara, é importante olhar o currículo? É muito importante, sim. Mas mais importante que olhar o currículo é checar qual que são as atitudes do caráter dessa pessoa. O que vai fazer a pessoa ficar na sua empresa, manter e te dar resultado é atitude e caráter. E aí, a gente tem algumas ferramentas, que é o quê? Roteiro de perguntas para entrevista, é muito importante você saber fazer as perguntas certas. Ficha de avaliação de candidatos, você tem uma fichinha ali, um Excel, onde você vai fazer essa avaliação e não deixar de usar o tal do DISC, perfil comportamental. O que que é o perfil comportamental? Todos nós nascemos com 4 perfis. Eu posso ser influente, dominante, conforme eu estava. No meu caso, eu sou influente, dominante. Então, para cada área da empresa, para cada cargo que a pessoa vai assumir na sua empresa, existe o perfil adequado. E tem pessoas que nem sabem que isso existe. Tem pessoas que não fazem a mínima ideia da importância de perfil comportamental. Se você colocar um perfil errado no lugar errado, você pode estar botando em risco o resultado da sua empresa. Vou dar um exemplo. Para a área de estoque ou área financeira, o ideal é que seja uma pessoa conforme, porque ela é detalhista, ela gosta de fazer tudo muito bem feito. Já para a área de vendas, dependendo do produto, uma pessoa mais influente. Então, para cada área, eu preciso de um perfil. E você precisa entender sobre perfil para que você faça o melhor recrutamento possível, ok? Então, aqui a gente tem as ferramentas que podem ser usadas, que é roteiro de perguntas, ficha de avaliação do candidato, a entrevista e perfil comportamental. Aqui é onde todo mundo erra, mata e perde muita gente, que é a integração. O processo de recrutamento seletivo só termina depois do prazo de 90 dias, que é o período de avaliação ali, da avaliação de experiência. E qual que é a importância da integração? Dependendo do estilo da pessoa, dependendo da maneira em que a pessoa, o perfil comportamental dela, se você não fizer a integração bem feita, ela pede demissão no primeiro dia ou na primeira semana. Então, o processo de integração é onde você vai fazer todos os combinados com a pessoa, fazer o cronograma de treinamento, fazer o contrato de engajamento dessa pessoa, fazer as ferramentas, né? Como é que você vai treinar, como é que vai ser o período dela de conhecimento, quem que vai ser esse mentor dessa pessoa dentro da sua empresa. Então, muitas empresas e muitos empresários conseguem perder muitas pessoas aqui, ó, justamente na hora da integração. Faz todo o processo bonitinho, toda a parte ali de prevenção, atração, entrevista, e aí mata o colaborador na hora da integração. Ele chega para trabalhar, não tem ninguém para receber ele, ninguém apresenta ele nada da empresa, ninguém explica nada, ninguém faz treinamento com ele, é jogado lá no meio do trabalho, e depois a pessoa, o empresário, ainda tem coragem de falar que o funcionário era ruim, tá? Então, aqui tem um cronograma todinho da integração. A gente tem uma opção maravilhosa aqui também, que é o que? O contrato de engajamento, que é... O que é esse contrato de engajamento?
primeiro dia você já faz um acordo com ele que, ele vai para a vaga ali de recepcionista, mas se precisar, ele vai fazer um café, ele vai também, é os acordos, né? Ele vai precisar, se precisar, ele vai limpar banheiro, ele vai varrer a sala, porque não tem condição você ter, se a empresa for uma empresa pequena, uma empresa enxuta, você tem uma pessoa para fazer cada coisa ali. E isso tudo pode ser combinado antes. Eu costumo dizer que o que é combinado não sai caro, ok? E aí a gente tem ferramentas para usar aqui na integração, que é o quê? Um manual de integração e uma avaliação de performance comportamental. Essa avaliação, com 30 dias, eu sei dizer se a pessoa vai ou se ela fica. Então, ela reduz seu tempo desperdiçado com aquele colaborador que não vai ter futuro. Você não precisa esperar 90 dias. Simplesmente aqui, com 30 dias, você já sabe se a pessoa vai ou fica. E aí vamos aos custos, né? Quem fala assim, Carla, mas é difícil, não tem pessoas. Vamos primeiro avaliar o custo. Qual que é o custo mensal e qual que é o custo de uma contratação feita sem você saber o que você está fazendo? Em média, um custo mensal de um colaborador, ele, em média, tá? Um custo aqui de, se ele se o salário dele é 2.000, na verdade, ele vai te custar em volta de 3.570, se o salário dele for 2.000, ok? E aí, o custo anual de um colaborador de R$ 2.000, aqui para dois funcionários, a gente está falando de R$ 85.000. É porque a gente não para fazer conta, mas quando você faz conta, esse aqui é o seu custo real, tá? E a partir de agora aqui, a gente tem o quê, né? Nós temos aqui três caminhos. Vida que segue, você pode continuar tocando essa empresa, pegar tudo isso que eu te mostrei aqui e já começar a bolar em um processo de recrutamento preventivo, vai dar tudo certo. Nós também temos a outra opção, que é o quê? Pegar todo esse conteúdo que eu te mostrei aqui e aplicar tudo sozinho, colocar aí a maneira que você achar melhor da sua organização. Ou se também você fala assim, Carla, eu gostei muito do que vi, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Eu acho que não dá para fazer isso aqui numa aula de 20, 30 minutos, tá? Você pode seguir com a gente e ganhar tempo, conquistando resultados muito rápidos. Qual que é o convite que eu tenho para você hoje, tá? Eu tenho um convite hoje para que você participe do nosso método, né? Eu quero te ajudar a implementar esse método com um monte de ferramenta, te ajudar a criar todo esse processo. O nosso método aqui, validado há mais de um ano por vários clientes, que é o quê? Garimpo de talentos. É o mesmo método que a gente usa lá na nossa empresa de RH terceirizado também. Mas o RH terceirizado, ele só é indicado para empresas menores. Empresas maiores, passou ali de 5, 10 colaboradores, o ideal é que você tenha seu próprio RH, para que você seja mais assertivo nas suas contratações. E como é que monta, né? Como é que funciona esse método, tá? Então, como é que é a jornada para a gente montar esse método aí valioso? Primeiro, eu vou fazer ali o diagnóstico, né, do garimpeiro, avaliar como é que está seu cenário atual, preparar o terreno para as mudanças. Depois, a gente vai ter ali o mapa da mina, que é o caso da prevenção, planejar tudo antes de contratar, ver a cultura ideal, clareza total. A gente vai montar ali juntos um código de cultura para sua empresa. Depois a gente tem um imã de talentos, onde eu vou atrair os melhores talentos. Aprenda a se posicionar e atrair os profissionais certos. Como é que eu vou fazer? Qual que eu vou mudar nas ações da minha empresa para eu ser esse imã de talentos? As pessoas teriam o desejo de trabalhar na minha empresa. Depois, olha só, a peneira de ouro, que é a parte da captação, criar funis inteligentes e filtrar o melhor do método, filtre melhor com o método e com a nossa estratégia, tá? Depois nós vamos para mais um passo, que é o raio-x de diamante, que é a seleção em si. Entrevistas que revelam a verdade e escolher as pessoas com muita confiança. Depois nós vamos fazer a integração blindada. Eu vou te ensinar como fazer a integração para aumentar essa retenção de talentos, tá? Então você vai encantar e engajar desde o primeiro dia e evitar desligamentos prematuros. A gente faz entrevistas de desligamento de nossos clientes, 90% dos casos é por causa de uma integração mal feita, tá? E depois a gente vai ter os resultados de celebração, acompanhar a sua evolução e comemorar a construção do seu time dos sonhos. Para isso aqui que eu vim, tá? Para que você tenha aqui seu time dos sonhos, mas não vai mudar da noite para o dia, a gente tem trabalho para fazer, certo? E como é que é o formato dessa mentoria? Como é que é o formato desse treinamento aqui? Você vai ter aulas gravadas, com todo esse conteúdo que eu falei, porém mais profundo, e vai ter um acesso por um ano por essas aulas. Perdão. E vamos ter mentorias pelo Zoom quinzenais durante 2 meses a cada 15 dias, com sessões ao vivo, ou comigo, ou com o Cristiano, meu sócio, com algum especialista, com a nossa comunidade de garimpeiros. Nós somos os melhores recrutadores do país, nós somos os melhores garimpeiros, juntamente com as minhas recrutadoras também. Então, nós vamos trocar muita experiência e saber o que que esse pessoal todo está fazendo aí, que não tem mais dor de cabeça com recrutamento. Eu tenho trabalho? Trabalho sim, mas dor de cabeça de jeito nenhum, tá? Além disso, eu vou te entregar vários templates prontos, tá?
roteiros de entrevistas comportamentais, modelos de anúncios de vaga para você já fazer os anúncios, divulgação das vagas bem atrativo, contrato de engajamento on-board. Todo o material que eu falei aqui na aula vai estar disponível nesses templates aqui para vocês, ok? E aí você pode pensar assim, aí vamos voltar lá, bem rapidinho aqui, ó, quanto é que é o custo de uma contratação errada, que é 3.571? Você tá pensando, cara, esse produto então deve custar uns 20 mil reais. Não, gente, presta atenção. Mais barato que uma contratação errada, tá? Então, aqui, ó, antes de falar do valor, olha só o importante, eu tinha esquecido isso aqui, ó. Carla, e se eu não conseguir aplicar o método na minha empresa? Você vai ter aulas práticas, templates prontos, checklist, acompanhamento nas mentorias. O método foi feito para ser simples, direto, aplicável por qualquer gestor, mesmo que seja sozinho. Mesmo que você tenha você faz tudo na sua empresa, ou então, no máximo, um ajudante que ainda não tem uma formação de RH, ele consegue aplicar esse método sem nenhuma dificuldade. Ponto 2. Minha empresa é pequena, isso funciona para mim justamente por isso que funciona. O Garimpo de Talentos foi criado para empresas em crescimento que ainda não têm um RH estruturado. Se tivesse um RH estruturado, você não precisava da gente, né? Você vai aprender a montar um processo de contratação eficiente com o que já tem. A estrutura que você já tem, a gente só vai melhorar essa estrutura, tá? Eu não sou bom em avaliar pessoas. Você não precisa ser um psicólogo. O método já vem com roteiros de entrevista, formulários, testes prontos e até frases que você pode usar. É só seguir o passo a passo. Gente, método é para isso. É só seguir o passo a passo que você vai ser feliz, sim, ok? Ainda tem mais essa, né? Já tentei contratar bem, não consegui. Você já tentou sem método, que você vai seguir o sistema testado, validado e replicável, que formou times em empresas reais. Além das empresas dos nossos clientes, é o método que a gente utiliza também no nosso Garimpo RH. Então, você agora, a partir de agora, não estará mais sozinho. Isso é muito importante, tá? Não tenho tempo para estudar agora. As aulas são objetivas diretas, feitas para ser assistidas em menos de 20 minutos. Tem aula, eu que gravei as aulas, tem aulas que são 5 minutos, tá? Você assiste, aplica. Além disso, você pode aplicar enquanto aprende. Então, você pode ir pausando as aulas, já montando todo o seu cronograma de recrutamento. Já é contratar melhor na prática. Então, você já vai fazendo e já vai fazendo a aula e já vai botando tudo em prática. E ainda temos essa aqui, é caro para mim neste momento. Quanto custa uma contratação errada? Um mês de salário, uma demissão, um trabalho, um retrabalho, uma desmotivação. Gente, a gente olhou ali uma contratação errada. Segundo o Sebrae, ela custa mais de 12 mil por ano. Então, aqui, por menos que isso, você evita ele. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão, monta um processo sólido e constrói um time que move a sua empresa. É bom? É ótimo, né? Ah, aí que mais provas, né? A gente tem ali aquelas provas que eu mostrei ali no iniciozinho para vocês. E bônus extra. Além de tudo isso que eu falei com você, vocês vão ter vários checklists, simples, direto e claro, sem enrolação. Checklist de preparação antes de contratar. Checklist de canais de atração. Checklist de resultados para mensurar o avanço. E scripts e prompts prontos, com mensagens prontas para você já mandar ali para o candidato, frases prontas, testadas que você pode usar no seu dia a dia, scripts para dar feedback aos candidatos, modelo de comunicação com o seu time de talentos. Você vai ter acesso à nossa comunidade, que é a comunidade dos garimpeiros. Você não vai sozinho, tá? Tem um grupo exclusivo com outros empresários. Vocês trocam experiências ou recrutadoras, vitórias e desafios. Rede de apoio nos momentos difíceis. E esse aqui é o mais importante de todos, na minha opinião. Dentro do nosso processo de recrutamento e seleção terceirizado, o nosso maior diferencial é que a gente oferece uma formação no nosso Garimpo Academy, que é um curso chamado Transformando Desafios em Oportunidades. Então, você que compra o curso, você tem acesso a esse treinamento para os seus colaboradores. Lá dentro a gente ensina autorresponsabilidade, imagem pessoal, como se comportar nas redes sociais, a gente ensina sobre perfil comportamental. Então, tem várias formações aqui dentro, e com isso você consegue ter um time mais equalizado, um time melhor. E aí, todo mundo que compra leva esse curso aqui de forma gratuita para todo o seu time fazer. E, ao mesmo tempo que você transforma seu RH, você vai estar transformando todo o seu time. Ensinando o seu time a transformar todos os desafios que ele tem em grandes oportunidades. Na verdade, o mais importante desse treinamento é ensinar as pessoas a serem grandes resolvedoras de problemas. Só por isso aqui, acho que já valeu o curso já. Aí você está pensando, então agora vai para 30 mil reais o curso. Só que não, gente. Olha só, eu vou te convidar para clicar aqui no link abaixo aqui na nossa página, agora mesmo, e
Olha só, o valor de investimento é muito abaixo de uma contratação errada, tá? 12 vezes de 299,70 ou à vista 2.997. E aí a gente tem uma garantia incondicional. Você vai assistir todas as aulas, vai ver se é para você ou não, e você terá 7 dias de garantia, ou seja, entrou, assistiu, sentiu que não é para você, pode pedir reembolso sem burocracia, sem perguntas, é só você ir lá na própria Eduz e falar assim, quero cancelar minha compra, nem precisa falar com a gente, nem precisa falar com a nossa equipe de suporte, somente entrar lá, pedir a garantia e ter seu dinheiro de volta. Ou seja, seu risco é zero. Você vai aprender. Se você não gostar, você pode ativar sua garantia e pedir seu reembolso. Aí, agora, eu deixo a bola com você. Você pode continuar contratando do jeitinho que você faz, continuar tendo dor de cabeça, ou você pode contratar o nosso Garimpo RH por muito menos do que uma contratação errada por ano e resolver a partir de agora o seu problema com gente. Te espero lá de cá e te espero rápido. Vem agora, vem?